Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje novamente para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 37, um salmo de Davi, um salmo poético, né? Os estudos indicam que quando Davi escreveu esse salmo, ele já estava um homem maduro, né? Já tinha vivenciado muitas coisas. E a gente sabe que a maturidade, ela nos leva, né, para um lugar privilegiado, porque a vivência, as experiências, isso nos ajuda. E olhando para esse texto, tem algumas respostas que muitas vezes eu e você e muitas pessoas fazem. Mas Davi, ele usa esse Salmo 37 numa visão mais da providência divina, respondendo as perguntas e os nossos questionamentos. Muitas vezes nós dizemos assim: por que os maus prosperam? Será que Deus não está vendo o que eles estão fazendo? Será porque as pessoas que são boas, que andam e praticam ações boas uns com os outros, por que essas pessoas sofrem tanto? Né? Às vezes a gente faz questionamento dizendo assim, isso é injusto, né? É injusto isso acontecer. E muitas vezes a gente corre o risco de ter pensamentos que deveriam ser a justiça conforme a gente pensa, né? Porque isso é na nossa visão humana. Mas esse salmo de Davi, ele vem trazer uns esclarecimentos, um entendimento para nós. E eu quero que você observe. A palavra de Deus diz assim no capítulo 37, versículo 1. Não se preocupem com aqueles que praticam o mal, pois como o capim logo secarão e como a grama verde logo murcharão. Confia no Senhor e faz o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. E o texto continua dizendo: busque o Senhor e faça dele a sua alegria, e ele dará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele ajudará. Tornará a sua inocência radiante como o amanhecer, e a sua justiça de causa como o sol do meio-dia. Aquieta-se na presença do Senhor e espera nele com paciência. Então, quando a gente faz aquelas perguntas, por que será que aqueles que praticam tanta maldade prospera? Aí Davi vem no Salmo e vem dizendo: não olhe para essa situação, não olhe para as ações dessas pessoas, olhem para Deus. O Salmo 37, no versículo 3, diz: confia no Senhor e faz o bem. Se a gente quiser ser próspero aqui, se a gente quer ter uma vida de segurança, os nossos olhos não podem estar fixos nas pessoas que praticam o mal ou nas coisas que estão erradas, mas os nossos olhos têm que estar fixos em Deus. Essas outras perguntas que a gente faz, né? Por que será que Deus não está vendo? E por que será que as pessoas sofrem tanto? Por que as pessoas adoecem? No versículo 4, a palavra de Deus diz: faça do Senhor a sua alegria. Confia nele, entrega, descansa. As suas dificuldades, as suas lutas, os sofrimentos, né? Nós estamos vendo aí tudo que está acontecendo no Recife, aquele sofrimento, as pessoas perdendo tantas coisas, né? E Deus, na sua infinita bondade, levanta pessoas, transfere recursos para ajudar essas pessoas, porque são pessoas que são tocadas, porque pessoas entenderam que a nossa ação para com o outro é toda a nossa confiança em Deus. Então que nós possamos fazer do Senhor a nossa alegria, não olhar para esse lado negativo, mas olhar para Deus, que é a nossa segurança. E aí no verso 1 e 2, a palavra de Deus diz assim, que Deus vê as ações daqueles que praticam o mal. O versículo, ele é claro, ele fala assim como o capim logo vai ser queimado, assim como a grama verde logo murcha, essas situações elas passam também, elas acabam também. Então Davi,
ele está falando da soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Ele contempla os bons e contempla os maus. E quando a gente segue o texto, no versículo 6, fala que o Senhor que é a nossa justiça, o Senhor que é a justiça. Então isso nos fortalece, isso responde essas perguntas que muitas vezes nos angustia, né? Tem pessoas que muitas vezes ficam naquela luta interna entre fazer algo que seria bom, abençoador, ou fazer o que todo mundo faz. Quero dizer para você, olha para o Senhor Jesus, faça dele a sua alegria, confia nele. Ele é a nossa justiça, ele é soberano, ele está vendo todas as coisas. E no verso 7, a palavra de Deus diz assim: aquieta-se na presença do Senhor e espera com paciência. Isso nos faz lembrar lá de Eclesiastes 3, quando a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. Então não é o meu tempo, o seu tempo, a maneira como nós pensamos, a rapidez como a gente quer que as coisas aconteçam, é o tempo perfeito de Deus. Por isso que a palavra diz: aquieta-te na presença do Senhor e espera com paciência. E tem um versículo também que a gente lembra aqui, que é o Salmo 46:10, quando ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou eu que ponho fim às guerras. Sou eu que despedaço o arco e a lança. Aquietar-se na presença de Deus é confiar em Jesus, é confiar que Ele tem o controle de todas as coisas, é confiar que a palavra dele nos fortalece e é respostas para nós. E no versículo 27, a palavra diz assim, 27 e 28, pois o Senhor ama a justiça e jamais abandonará o seu povo fiel. Ele sempre os protegerá, sempre. O Senhor sempre protegerá aqueles que são fiéis, aquele que confia nele, aquele que descansa nele, aquele que entende que ele é soberano. Por isso que ele enviou Jesus. Por isso que ele enviou o Salvador. Por isso que Jesus teve todo o seu ministério aqui e deixou gravado na palavra, para a gente entender que tem o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Que essa palavra do Salmo 37 possa responder alguns questionamentos seus, que esse salmo possa acalentar seu coração nesses dias. Nós sabemos que os dias não são fáceis, né? O tempo todo nós recebemos notícias, vemos coisas, mas que a nossa confiança, como Davi disse aqui, ela possa estar no Senhor. Espera no Senhor, confia nele, entrega sua vida para Jesus, confia nele, espera nele, e ele vai trazer paz, segurança para o seu coração. E com certeza, essa prosperidade que Davi fala aqui é em todas as áreas da sua vida, todas as áreas. Nós precisamos andar com Jesus para que possamos ser prósperos na saúde, na família, com os amigos, né, em conhecimento, em tudo aquilo que a gente precisa. Então que esse salmo possa responder as suas perguntas, assim como eu tenho meditado nele, e ele tem respondido algumas perguntas para mim também. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.